escorpianos, como vocês estão aí do outro lado? Tudo bem? Por aqui tá tudo bem, eu me chamo Ioná e se você por um acaso caiu aqui de paraquedas nesse canal novo, seja muito bem-vindo! Aqui eu conversando com o tarô, semanalmente a gente traz vídeos aí, né, das nossas conversas aqui com o tarô e o que o tarô tá levando aí para vocês aí de mensagem. Nós temos também mensagens quinzenais, tá? Essa por um acaso é quinzenal. Então, se você chegou aqui por um acaso e aí veio dar uma espiadinha para saber o que eu tô falando aqui, curte, compartilhe, deixa uma mensagenzinha aí, se inscreva se a sua energia combinar com a minha. Combinado? Deixa eu deixar uma mensagem aqui bem carinhosinha aqui para as pessoas que me enviaram mensagens, que curtiram, compartilharam, que se inscreveram. Pessoal, muito obrigada. Para um canal novo aqui como o meu, isso é muito importante, faz com que a gente, se motive aqui, a gente do outro lado aqui fica vibrando, e aí a gente não sabe onde que vai chegar, tá? A gente só sabe que a gente está aí nesse mundo de meu Deus, levando as nossas mensagens para quem precisar, e o universo é que dá o jeito dele de levar a quem ele quer levar. Deixa eu deixar aqui 3 recadinhos para vocês. Eu tô rindo porque toda hora eu falo, deixa eu deixar. Não esquenta não, gente, eu não corto os vídeos, eu sou bem espontânea mesmo, aquário com sagitário, eu sou bem espontânea, então eu deixo aqui para vocês poderem rir também, tá bom? Eu vou deixar aqui 3 recadinhos aqui para vocês. E o primeiro é o seguinte, eu tenho um canal também que fala de livros, eu Sintonia dos Livros, lá eu trago resenhas, eu falo sobre livros aos quais eu li, a minha percepção do conteúdo que eu li dos livros, eu junto tudo, faço um apanhado e jogo lá no Sintonia dos Livros. E aí, se alguém tiver aí esse mesmo bom hábito que o meu, de ler, dá uma espiadinha lá e vê se você já leu algum livro ou se você tem alguma dica para me dar lá de livro, combinado? O outro é conversando não, gente, cuidando de você com Ioná, tá bom? Esse fala de autoajuda, se você às vezes tem aí algum problema e tá precisando aí de uma ajuda, dá uma espiadinha lá também, tem mensagens bacanas, mensagens legais lá, e às vezes você quer compartilhar com alguém que tá precisando também de ouvir uma palavra aí para dar uma levantada. Lá eu tenho vários vídeos, não só da minha vida, mas também de inúmeros assuntos lá, tá bom? Risadas à parte aí, a outra mensagem que eu tenho aí para trazer para vocês é que quarta-feira agora, 17/9, nós temos um grupo que nós fazemos intercessão pelas pessoas, tá? Então, se você quiser deixar aqui o seu nome, deixar a data do nascimento, se não for seu, se for de um filho, de um parente, de um vizinho, de um amigo, e quiser deixar aqui, nós vamos estar intercedendo pelas pessoas nessa quarta-feira. E nós sentimos no coração de compartilhar isso com vocês e eu acho muito legal, tá? Se não quiser deixar o nome, pode deixar suas iniciais, não tem problema, o universo ele sabe a quem ele precisa cuidar, tá? Não se sinta envergonhado, se não quiser contar o que está acontecendo, tá tudo bem, tá bom? Se quiser compartilhar também, fique à vontade. Aqui você está entre amigos, tá? Então vamos lá, meus escorpianos. Eu trouxe aqui essa semana o Pergunte ao Oráculo, tá? Que vai ser a nossa mensagem guia. Eu trouxe também a amada e queridas cartas ciganas e eu trouxe também o oráculo, o tarô de Osho, tá? Eu também trabalho com ele. Então vamos lá para os nossos escorpianos, uma mensagem guia. Lembrando que, pessoal, as mensagens elas são atemporais, então a qualquer momento que você chegar aqui nesse canal, as mensagens vão estar valendo para você também, tá?
E se você tem aí Sol, Lua, Ascendente, Júpiter, Vênus aí em Escorpião, se você não souber, dá uma olhadinha aí no seu mapa astral e aí você vai lá e vê os pontos fortes, né, os signos fortes que você tem no seu mapa, e aí você tem outros canais, tem outros vídeos aqui no canal, e aí você também dá uma bisoiadinha lá, vê aí a playlist aí, tá tudo separadinho aí, de repente dá uma ajudinha aí na sua vida. Combinado? Então, vamos lá. Vamos ler para os nossos escorpianos. Também pode ter uma mensagem aqui espelhada, tá? Às vezes a gente não tá falando só para você, tá falando para outra pessoa também. A outra pessoa se referindo a você. Então, você adapte aí da melhor forma possível para a sua realidade. A perfeição é um objetivo a ser perseguido e não um impedimento à ação necessária. O ideal não deve sabotar o possível. Escorpião, deixa eu falar uma coisa para você. A gente não consegue ser perfeito a vida inteira, a gente não consegue fazer tudo na perfeição. Às vezes a gente até tenta fazer o melhor. Então não se cobre tanto, não se julgue tanto quando você não conseguir atingir aquilo que você tanto quer. Né? Tem pessoas que têm o hábito de apontar o dedo e dizer que a gente não tem capacidade de fazer aquilo, mas aquela pessoa não tem nem 1 milímetro de intenção, de ação de fazer aquilo que a gente está fazendo. Então não se julgue, não se coloque como uma pessoa incapaz porque você não está fazendo perfeito. Faça o melhor. A perfeição vem com o tempo, a perfeição vem conforme o dia a dia, você vai fazendo aquilo dali, você vai atingindo a perfeição, combinado? Então não coloca na sua cabeça isso não, você é muito mais do que isso, tá? Pitadinha aqui do tarô, vamos lá para nossa mensagem aqui, já vou buscar aqui as cartas ciganas, lembrando pessoal, não deixa aí de curtir, não deixa aí de compartilhar, se você gostar aqui da minha energia, poxa, já vai estar me ajudando pra caramba, eu já vou me sentir assim, a pessoa mais sortuda do mundo, porque vou ter o seu like aqui, porque vou ter a sua inscrição, vou ficar muito feliz aqui. Vale o sacrifício, tá bom? Então vamos lá. Eita, pulou 4 cartas já. Saiu o Sol, a criança, a Lua, o caixão. Por favor, não se preocupe com a carta caixão. Vocês vão me ver aqui falando sobre várias cartas que não tem necessidade de se preocupar. O caixão muitas vezes é finalização de ciclo e não quer dizer o arrasta para cima, tá bom? Então vamos pegar só uma aqui porque pularam 2 e eu trabalho com 6 cartas aqui na mesa. Lembrando que a primeira carta é a pitadinha do tarô, aquela que o tarô veio para dar aquela conversada rápida, sentou, conversou, puxou a orelha e tal, levantou e foi embora. Beleza. Nem sempre as cartas de baixo vão conversar com a de cima, mas muitas vezes pode. Eu divido ela em 2 e aí eu converso as 3 primeiras e depois as 3 últimas, beleza? Depois eu puxo as cartas de hoje para complementar. Ei, pessoal, escorpianos, vocês estão com um projeto aí, vocês estão aí... Vocês estão querendo aí já colocar em prática um projeto maravilhoso, nasceu alguma coisa linda no coração de vocês, ó. O Sol, olha aí a vitalidade, olha aí a energia. A criança, olha quando eu falo que tem algo novo aí, que nasceu aí, tá gerando dentro de vocês. Se não está gerando, já está gerado dentro de vocês. Vocês estão aí, ó, cultivando, vocês estão só curtindo a ideia, tá? Tem 2 mensagens aqui, que eu também vou falar sobre outra coisa. Então, vocês só estão aí curtindo a ideia, vocês estão aí pensando, sabe? Sabe quando você tá enamorando alguma coisa, você tá ali, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, né? Eu pretendo ir para esse lado, eu pretendo, poxa, quando eu tiver isso, eu vou fazer acontecer dessa forma, sabe quando você tá muito alegre, você tá muito feliz com algo que surgiu dentro de você? E a Lua fala das suas emoções, sabe? Você está colocando tudo ali dentro, você está colocando as suas emoções para fora, está elaborando, está escrevendo, está
jogando para o universo aquilo que você quer que aconteça. O caminho é esse daí, tá? Não importa. Vou falar para vocês, é uma experiência minha. Eu não sou uma menininha de 15 anos, tá? E eu tô começando aqui no YouTube agora. E não importa se eu tenho um mega de um celular, não importa se eu tenho uma mega de uma câmera. Eu simplesmente cheguei aqui, puf, eu vou fazer o meu trabalho. Eu senti de fazer. Não importa se A, B ou C tá fazendo, vamos fazer aquilo que a gente veio para fazer. As ideias nascem, elas queimam dentro da gente e às vezes a gente sente uma necessidade de colocar isso para fora. E aí não importa se você tem um pedacinho lá no seu terreno para você fazer alguma coisa, para você fazer uma construçãozinha básica, simples, para você começar uma padaria, se você tem a ideia de você ir para a rua vender alguma coisa, se você tem a ideia de, não sei, de vender alguma coisa na sua faculdade, gente, tudo é maneira de agregar, o universo tá aí, ó, vambora! Eu dou o chão, eu dou a ideia, né? Você viaja na minha ideia e eu te dou estrutura. E é isso daí. O sol, ele nasce para todo mundo. Independente de onde esteja, o sol nasce para todo mundo. Tem lugar para todo mundo nesse mundão de meu Deus. Então vamos embora. O que você está esperando aí? Já nasceu. Você vai ficar esperando o quê? Outra pessoa vir pegar a sua ideia? E a sua ideia é espetacular. Agora, também tem uma outra mensagem aqui, tá? Para as escorpianas e os escorpianos. Ó, tem uma energia aqui de pequenininho, de nenenzinho. Então, se vocês não querem essa energia, se vocês não estão preparados agora, não é não querer, é não estar preparado agora para a chegada de um nenenzinho, se cuide aí, hein? Tá bom? Se cuide aí, porque essa energia tá aqui na mesa, aqui pairando aqui. Então, se não quer um presentinho desse aí para a vida inteira, se cuide, tá bom? Porque na hora lá em que os dates acontecem, todo mundo esquece de tudo. Então, se cuide, escorpianos e escorpianas. Combinado? Vamos aqui para a segunda leitura aqui, vamos ver se ela conversa com a primeira. Nós vamos falar de caixão, nós vamos falar de peixes e nós vamos falar da árvore, tá bom? Deixa aqui eu botar aqui para vocês poderem ver, tá? Escorpianos, vamos lá. Eu sinto que tem algo que tá meio travado aí na vida de vocês, sabe? Parece que alguma coisa se fechou aí atrás, em alguma situação aí no passado, e o movimento parou. Nós estamos falando de outra coisa, tá? E o movimento parou, e a situação parou, sabe? Eu sinto que aqui vocês têm como crescer, vocês têm como... Se essa situação tivesse resolvido no passado, hoje você estaria numa situação muito melhor. Hoje você estaria numa situação muito, muito diferente da sua realidade hoje. Porém, aconteceu alguma coisa que travou, que impediu, é um impedimento que está lá atrás, tá? Então, o que eu sinto aqui é o seguinte, escorpianos, vocês têm, se tiver a possibilidade, o caminho, né, de você consertar isso aí que travou, né? Se você, de repente, aí, sei, gente, a gente tem inúmeros caminhos na vida, a gente tem inúmeras petições que a gente lança aí no universo, a gente tem, às vezes, muitas vezes, a gente fica devendo alguma coisa a alguém, a gente esquece. Ontem eu ouvi uma música em que dizia assim, a gente pede, e na hora que a gente recebe, a gente esquece de agradecer a quem nos ajudou. Então, assim, alguma coisa aí travou com um ensinamento para você. Reveja, repense, tá? Repense muitas coisas, tá? Uma vez eu fui fazer uma brincadeira com algo que eu recebi, foi uma brincadeira mesmo, de coração, não foi de maldade. E de uma forma meio que para me ensinar, o universo veio e me tirou isso. E até que eu aprendesse que eu devo levar as coisas muito a sério, eu devo levar
a minha espiritualidade a sério, eu devo levar a minha vida a sério, eu devo levar a vida dos outros a sério, até que eu tivesse uma evolução espiritual, aquilo que eu perdi não foi devolvido. Só foi devolvido quando eu realmente aprendi. Então a energia que tem aqui é isso, você tem um crescimento, você tem uma evolução, mas você precisa voltar lá atrás e reconhecer onde foi que você parou, reconhecer onde foi que essa energia ficou estática lá, parada lá, tá? Isso não tem nada a ver com ninguém, isso tem a ver com você, Escorpião, isso tem a ver com você. Escorpião muitas vezes é muito teimoso para reconhecer e para olhar para trás, então reconheça sim, tá bom? Volte lá atrás, reveja onde foi que, Ioná, não tá dando certo aqui para mim, mas não tá dando certo por quê? Às vezes você lançou alguma palavra lá atrás que te bloqueou, que te fechou, que impediu você de florescer, impediu você de sair por aí, né, germinando e plantando e colhendo também, né? A sua semente ficou plantada e parada, estática lá atrás, né? Então a mensagem aqui do tarô é isso: reveja, repense, fique aí um momento aí de análise, né? Pelo menos aí uns 8 meses atrás, uns 8 dias atrás, 8 anos atrás, e reveja aí onde foi que você pisou na bola aí, tá bom? Isso aí é um puxãozinho de orelha, mas é pro seu bem, tá bom, escorpianos? Vamos lá clarificar com as cartas de Osho, por favor. Tarô, onde nós podemos ajudar os escorpianos? Me ajude a ajudar os escorpianos, por favor. Saíram 4 cartas, eu só vou aceitar 3, tá? Saiu a carta da integração, da solitude e a carta do controle, ó. Integração, a solitude. Lembra que eu acabei de falar para vocês ficarem só, para vocês se internalizar isso, essa mensagem aí que eu tô falando para vocês. Voltem em 8 anos, 8 meses, 8 dias. E reveja o que foi, aonde foi que você parou, aonde foi que essa energia ficou parada aí no tempo, tá bom? Reative aí o controle aí. Às vezes a gente não faz por mal, mas as coisas ficam paradas mesmo, tá? Até que a gente aprenda aquilo ali novamente. Às vezes a gente recebeu algo, ou estava perto para receber, mas a gente, é tão linguarudo que a gente fala coisa que não deve, pensa o que não deve, age da forma que não deve. Então reveja aí, tá bom? Essa é a mensagem do tarô para vocês, que vocês possam ter uma semana aí abençoada. Olha, gente, uma coisa que eu falo para vocês, as mensagens aqui, elas são de energias, assim, altíssimas. Então, se não bateu com você, tudo bem, tá tudo jóia, mas tem pessoas que precisam receber, tá bom? Tem pessoas que precisam ir ouvir o que o tarô tá aqui falando, tá? Mas se bateu com você, tenha a maturidade de entender o que o universo tá querendo te dizer, qual é a mensagem, aonde que o universo quer que você acorde, que você desperte aí, tá? Eu não poderia te deixar essa mensagem, gente. Olha, que linda minha florzinha. Foi uma escrita que me deu. Muito obrigada, meu amor. Eu estou usando aqui de todo o coração. Olha as mensagens do universo aí, ó. Nos mínimos detalhes faz toda a diferença, tá? Uma semana abençoada e que nós possamos estar aqui na próxima semana. Beijos, escorpianos!